Oi, gente, estamos iniciando aqui mais um vídeo desse grande projeto aqui do CEISC na área dos preparatórios para concurso público, que é a Batalha das Bancas. Eu sou a professora Ilana Porto, professora de língua portuguesa. Aqui vocês têm já o meu canal de contato no Instagram e hoje eu selecionei para falar para vocês e com vocês sobre um tema que é recorrente das provas tanto de ensino médio quanto de ensino superior, que é a crase. A crase envolve, sim, questões de ortografia, mas para acertar a crase é importante saber algumas noções também de sintaxe. Então é um conteúdo gramatical que deve mobilizar um pouquinho mais de atenção por parte do candidato. E para a gente fazer essa batalha aqui das bancas, eu selecionei duas questões de duas bancas diferentes, duas grandes bancas, e antes eu vou fazer alguns lembretes para vocês com algumas dicas de como vocês podem pensar, raciocinar para resolver uma questão sobre crase. Para isso, nós vamos mostrar para vocês aqui uma sequência de slides que vai começar pelo conceito de crase e depois nós vamos fazer aqui alguns apontamentos sobre a crase para então responder as duas perguntas que eu selecionei aqui para vocês. Vamos ver então. A crase é sempre uma fusão de duas letras que morfologicamente ocupam duas classes gramaticais distintas. Nós vamos ter um A, que é um artigo, que vai ser unido a um A, que é uma preposição. E essa união desses dois As vai ser marcada pelo acento grave. Portanto, algumas bancas vão perguntar diretamente qual é a alternativa que deve receber o acento grave. O acento grave é o acento da crase. Para isso, vocês veem aqui, já nesse mesmo slide, um esqueminha bem importante. Olha só, ele é avesso. Quem é avesso a alguma coisa. O primeiro A ali, dessa soma do A mais A, é um A exigido pelo termo avesso. Então, é um A preposição. Quem é avesso a alguma coisa, ele é avesso a fofoca. Fofoca é um substantivo feminino, ele aceita como acompanhante o artigo A. Então, eu tenho o artigo A, que acompanha o substantivo fofoca, e eu tenho a preposição a, que acompanha, que completa, que introduz o complemento do adjetivo avesso. Então, A mais A, neste caso aqui, vai gerar o A com crase. Quando a gente estuda, então, a crase, é importante que a gente sempre faça dois movimentos. O primeiro é olhar para trás, portanto, essa faixinha já indica isso, o A para trás, e o olhar para frente. O A para trás sempre vai ter que analisar a palavra que vem antes do A. Então, no caso aqui, avesso. Quem é avesso a alguma coisa. Este termo, que é o termo regente, ele exige a preposição a, portanto, ela tem que aparecer em qualquer construção que essa palavra avesso aparecer. Aí nós vamos fazer o movimento agora de olhar para frente. Então vejam só, eu olho para frente do que está o A. O termo que está na frente do A é um termo feminino, um substantivo feminino que aceita como acompanhante o artigo A. Então neste caso a gente tem as duas condições para a ocorrência da crase. O termo anterior ao A exige a preposição a e o termo à frente do A aceita o artigo A mais A com crase. E quando a gente fala do estudo da crase, é importante saber que a crase ela é dividida em três grandes grupos. A crase que é obrigatória, a crase que é facultativa, nos três casos básicos, que são diante da palavra até, diante de nomes de mulher e diante de pronomes possessivos femininos, e a crase que é proibida. Normalmente as bancas de concurso público fazem questões sobre crase proibida. Por quê? Porque elas querem saber se vocês são ou não são habilitados a identificar algum erro linguístico, alguma forma de construção do período que fere a norma padrão da língua portuguesa. Então é natural que a gente tenha que saber crase em todos os seus três âmbitos, que são a crase facultativa, a obrigatória e a proibida. Mas é importante gravar muito os casos em que não pode ocorrer crase para que vocês já filtrem o olhar de vocês sobre aquilo que vocês devem cuidar mais ao analisar os enunciados para saber se ele vai ou não aceitar o acento indicativo da crase. E é pensando nisso que eu separei aqui algumas dicas importantes das situações dos empregos em que crase não pode ocorrer. Então eu vou apresentar aqui para vocês quais os casos de crase proibida. Vamos começar pelo primeiro? O primeiro caso é sempre diante de palavras masculinas. Por quê? Porque a palavra masculina não vai gerar um A mais um A. Porque a palavra masculina vai ter como acompanhante o artigo o e não o artigo a. Então vai ser A mais o não gera crase. Olha só aqui os exemplos. Referiu-se a amigo antigo com desdém. Quem se refere a alguma coisa. Então antes do A exige a preposição a, mas a palavra que vem depois do A é amigo, é o amigo. A palavra é masculina. Então não tem aqui a condição para crase.
Aí observe o segundo exemplo. As vendas a prazo da loja diminuíram. É o prazo. De novo, a palavra prazo é masculina, então eu aceito o artigo o e não o a. Então por isso que a gente diz que diante de palavras masculinas não se usa a crase. O segundo caso aqui é diante de verbo. Gente, verbo não tem gênero. Os verbos são flexionados em número, em pessoa, em voz verbal, em tempo verbal, em modo verbal, mas nunca em gênero. Ele não tem sexo, vamos brincar assim. Então, diante dele jamais vai haver um artigo a. Por isso que diante de verbo não se usa crase, como vocês estão vendo aqui no exemplo. Ela está inclinada a fechar o negócio, passou a acreditar em duendes. Ali nós temos o fechar e nós temos também acreditar. Dois verbos, diante de dois verbos a gente não usa crase. E não importa se o verbo está na forma infinitiva, ou numa outra forma nominal, ou numa forma desenvolvida, conjugada, não interessa. O que vocês têm que gravar é que diante de verbo não se usa a crase. E vamos para o terceiro caso que eu selecionei aqui para vocês, de crase também proibida, que é quando a gente vai empregar os pronomes essa e essa, que são dois pronomes demonstrativos, o cuja, que é um pronome relativo, o quem e o qualquer, que também são pronomes. Então, notem que toda vez que houver esses pronomes numa frase, esses pronomes não aceitam o artigo. Por quê? Porque eles já estão fazendo o papel de acompanhar o nome. Então, diante desses termos, não se aceita o a com crase. Olha aqui o exemplo do valor essa conquista, mãe, não se dirige a essa garota, a moça a quem me referi é minha filha, e é um texto a cuja elaboração adequada fiz menção na aula, ele queria morar em uma rua paralela a qualquer colégio. Então, diante desses pronomes que aparecem aqui em destaque para vocês, não se usa a crase. Assim como não se usa a crase também quando nós tivermos um a, que é uma preposição exigida pelo termo que vem antes do a, e depois a palavra que vem junto ao a, na sequência dele, é uma palavra que está no plural. Se o a estiver no singular, portanto sem o s, e a palavra que vem depois dele estiver no plural, então a gente vai gravar o seguinte: singular e plural não combinam, não vai ter crase. Gravem isso porque isso é fundamental para vocês acertarem questões de várias bancas sobre crase. Olhem só os exemplos. Não vamos a festas do clube. Quem vai a algum lugar. Então nós temos a preposição, mas festas está no plural e o a não está no plural. Então singular e plural não combinam, não vai haver crase neste caso. Assistimos a manifestações públicas. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, este verbo assistir exige a preposição a. Manifestações está no plural. Singular, o a. E a palavra seguinte, plural, singular e plural não combinam, não vai haver crase. E no último exemplo, referia-se a pessoas ricas. Quem se refere a alguma coisa. O a está no singular, pessoas está no plural, singular e plural não combinam, não tem crase. Então gravem esses 4 casos básicos, não são os únicos, de crase proibida, para a gente resolver aqui as questões das 2 bancas que eu selecionei para vocês. Vamos começar com a questão aqui da FGV. A Fundação Getúlio Vargas para o Tribunal de Justiça do Ceará apresentou a seguinte pergunta: todos aqueles que devem deliberar sobre questões dúbias devem também manter-se imunes ao ódio e à simpatia. Olha só, quem está imune a alguma coisa. Então a preposição ali exigida pelo adjetivo imune está sendo marcada, né? A simpatia vai ter crase porque simpatia é um substantivo feminino. E a ira também, olha só, ira é um substantivo feminino, vai ser da crase. Então estão imunes ao ódio e à simpatia, à ira e ao sentimentalismo. Nesse pensamento de um historiador latino, ocorreu 2 vezes a utilização correta do acento grave indicativo de que houve crase. A frase abaixo em que o mesmo acento está equivocado é, ou seja, em qual das frases nós temos erro de emprego da crase. Vamos começar analisando a letra A, que diz assim: quem perdoa uma culpa encoraja a cometer muitas outras. O nosso esquema sempre vai olhar o termo que está antes e o termo que está depois do A. Olha só, quem encoraja alguém a alguma coisa. Então, o verbo encorajar vai exigir a preposição a. E depois o a nós temos cometer. O que cometer é? É um verbo. Diante de verbo, o que a gente gravou? Que a gente nunca usa crase. Então aqui a gente achou de cara a alternativa em que nós temos aqui uma inadequação da presença do acento grave. Então aqui nós vamos marcar a resposta correta. Mas aí nós temos que observar se as outras de fato estão certas. Vamos lá para a letra B? A letra B diz assim: a aspiração à glória é a última da qual se consegue libertar os homens mais sábios. Quem tem aspiração a alguma coisa. Aspiração a quê? A glória. Glória é um substantivo feminino, está correto o acento grave ali naquele A. Aí vamos para a letra C. Quem aspira à sumidade, raras vezes consegue passar do meio. Quem aspira no sentido de querer alguma coisa, aspira a alguma coisa. Então esse verbo aspirar, ele exige a preposição a.
O termo que vem na sequência é um substantivo feminino, ele aceita como acompanhante o artigo A, então neste caso aqui o acento grave também está correto. E aí vamos para a letra D. Veja o que ocorreu com muitos intelectuais condenados à fama imortal. Quem é condenado? É condenado a alguma coisa, foi condenado à fama. Fama é um substantivo feminino, ele aceita o artigo A, correto, o acento grave neste A aqui. E aí a última, letra E, todos somos levados à obediência eterna a Deus. Nós temos aqui dois termos para anotar. Primeiro, quem é levado? Levado a alguma coisa. Então, nós temos aqui o levados que exige a preposição a. Aí, aceita como acompanhante o artigo a. E aí depois, eterna a Deus. A Deus. Deus é uma palavra de substantivo, né, masculino, jamais aceitaria a crase, tá? Então, nós temos que cuidar que todos os azinhos, correta a alternativa aqui, que é a letra A, que apresenta o equívoco de emprego do acento grave. Então essa aqui é uma questão típica da FGV. Agora vamos olhar para a VUNESP. A VUNESP tem uma característica fundamental que é muitas vezes apresentar questões de preenchimento de lacuna. E aí ela vai apresentar lacunas para nós preenchermos com A, com ou sem crase. É isso que vai aparecer agora aqui na sequência. Vamos ver então? TJ de São Paulo, questão também recente de 2019. No que respeita à democracia. No que respeita à democracia, é o mesmo que no que diz respeito a. É uma locução que faz alusão ao assunto. Então, no que diz respeito ao assunto, no que respeita à abordagem do tema. Então, aqui eu vou precisar colocar o A com acento indicativo de crase. Aí nós vamos preencher o restante das lacunas aqui. Então, no que respeita à democracia, a liberdade de expressão é direito fundamental, diretamente correlato à garantia de voz aos cidadãos. Aquilo que é correlato a alguém ou a alguma coisa. Então, o correlato exige a preposição a e voz é um substantivo que aceita como acompanhante o artigo a. Eu tenho a mais a, eu vou ter aqui o a com crase. Aí, as duas primeiras lacunas, na verdade, vão ser completadas aqui com A com crase. Aí vamos para a terceira e para a quarta lacunas. Vamos lá. É certo que a proteção da liberdade de expressão não é suficiente para assegurar a participação popular no debate. É certo que a proteção, esse A aqui, é simplesmente um A que está acompanhando o substantivo proteção. Depois do que ali, ou melhor, antes do A, nós temos o que? Esse que aqui não exige preposição alguma, ele está simplesmente introduzindo uma oração nova que vai trazer uma informação para aquele período. Então, aquele A ali é só um A artigo. E aí vamos observar a sequência dessa mesma frase para a gente saber se a nossa quarta lacuna vai ou não ser preenchida com A com crase. Vamos lá, então, lendo a frase inteira. É certo que a proteção da liberdade de expressão não é suficiente para assegurar a participação popular no debate político, pois os direitos fundamentais efetivam-se de modo interdependente. A eficácia de um direito fundamental depende da eficácia dos demais. Aqui eu estou simplesmente introduzindo uma informação nova, aqui eu não tenho nenhum termo que exija uma preposição, nós estamos começando uma frase e para começar uma frase a gente usa o artigo, então esse A aqui vai ser um A artigo. Estão vendo? Os dois primeiros As vão ser A com crase, os dois últimos A sem crase, logo a resposta correta aqui para essa questão da VUNESP é a alternativa A de abacaxi. Então fiquem muito ligadinhos para o fato de que as bancas vão cobrar bastante, especialmente sobre crase, aquilo que não pode ocorrer, porque ela vai marcar aquilo que está errado de forma preferencial. E eu procurei mostrar isso para vocês com essas duas questões que nós acabamos de corrigir juntos. Bons estudos para vocês, aqui fica já o meu contato, para que vocês conheçam um pouco mais do meu trabalho no Instagram. E claro, fiquem ligadinhos aqui, porque cada vez mais nós vamos trazer batalhas das bancas para vocês.